pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver mais algumas questões que eu selecionei do programa do Show do Milhão, apresentado pelo Silvio Santos. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. A questão ela fala o seguinte, ó. 4 está para 3, assim como 12 está para x. Qual é o valor de x? Então aqui pelo enunciado a gente já sabe que isso aqui é uma proporção. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, está para. Então vamos armar. Então ficaria assim, ó. 4 está para 3, assim como 12 está para x. E aí eu posso utilizar, no caso, a propriedade fundamental da proporção. Ou seja, eu posso multiplicar cruzado. Olha, 4 vezes x dá 4x. 3 vezes 12, ó, 36. Esse 4 está multiplicando, ele passa dividindo. 36 dividido por 4, ó, x igual a 9. Então esse é o valor do x. Uma outra maneira que eu poderia resolver isso aqui é como se eu tivesse como se eu tivesse duas razões equivalentes. Ou seja, o que eu fiz com o número 4 para ele se transformar em 12? Eu multipliquei por 3. Então eu faço a mesma coisa com 3. Ó. Multiplica 3 vezes 3 e aí eu já acho logo o número 9. Então a opção do exercício aí, a resposta é a letra A. Bem, a próxima questão ele fala o seguinte, ó. Que segmento de reta liga dois vértices não consecutivos de um polígono? Então eu vou ter que saber, eu quero saber qual é o nome desse segmento de reta. Então eu vou fazer aqui um desenhar aqui um polígono, no caso aqui um retângulo. O retângulo ele tem, no caso, 4 vértices, A, B, C e D. Bem, vértices não consecutivos são aqueles que não estão na sequência. No caso, A e B são vértices consecutivos. B e C, ó, também são consecutivos. A e D, ó, também são consecutivos. Agora, se eu pegar, ó, A e C, ó, eles não são consecutivos. Aí eu quero saber o nome desse segmento de reta. Isso aqui nada mais é do que uma diagonal. Bem, então a resposta é a letra B. Corda você vai encontrar em uma circunferência. Diâmetro é a maior corda, também é numa circunferência. E arestas nada mais é do que os lados de um polígono. Então a resposta é a letra D. Próxima questão ele fala o seguinte, ó. Qual desses números é múltiplo de 6? Então o que eu quero saber, ó, é qual desses números aqui, ó, divide exato pelo número 6. É só você saber a tabuada e você saber lá na tabuada do 6 qual desses números aqui você tem como resposta. Então no caso aqui seria o 54. Por quê? Porque 6 vezes 9, 54. Então letra B. O ângulo maior que o ângulo reto. Bem, o ângulo reto é o que mede 90 graus. Maior do que ele seria, no caso, o ângulo obtuso. Então ele é maior que 90 e menor do que 180. Então letra B. Quantos pares formam 38 pés de meia? Bem, um par é formado de 2 pés. Então, se você tem 38 pés, para você saber quantos pares você forma, é só você pegar 38 e dividir por 2. 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Sobrou 1. Abaixa o 8. Formou 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. Ou seja, 38 pés de meia forma 19 pares.
Então, letra D. Como se chama a combinação numérica que abre um cofre? Então, no caso, seria um segredo. Que ângulo mede 90 graus? Então, o ângulo que mede 90 graus é o ângulo reto. Agudo é menor que 90, obtuso é maior que 90 e menor do que 180. Ângulo raso mede 180 e o ângulo reto mede 90. Então, a letra B. O triângulo com um ângulo interno obtuso. Lembrando que ângulo obtuso é o ângulo que mede mais de 90. Então eu vou aqui fazer um triângulo só para mostrar o que é um triângulo que tem um ângulo obtuso. Nesse triângulo aqui, ó, esse ângulo é um ângulo agudo, porque é menos que 90, menor que 90. Esse ângulo aqui, ó, também é um ângulo agudo, porque também é menor que 90. E esse aqui, ó, é um ângulo obtuso. Mas o que eu quero saber é o nome desse triângulo. Então, todo triângulo que possui um ângulo obtuso, ele é chamado de obtusângulo. Acutângulo é quando tem os três ângulos agudos. Isósceles não tem nada a ver com ângulo, é em relação aos lados. E retângulo é quando tem um ângulo reto. Qual é o resultado de um número elevado a zero? Por definição, todo número elevado a zero, o resultado vai ser sempre igual a 1. Um quadrado possui quantos ângulos retos? Bem, todo mundo já sabe que um quadrado nada mais é do que uma figura geométrica formada por 4 lados iguais. Então, ó, se você fizer aqui um esboço de um quadrado, aqui você tem, ó, uma reta na horizontal, uma reta vertical, um ângulo reto. Reta horizontal, vertical, um ângulo reto. Vertical, horizontal, outro ângulo reto. Horizontal, vertical, outro ângulo reto. Então, quantos ângulos retos tem um quadrado? 4. Então, letra B. Quantos cafés da manhã eu tomo em 2 semanas? Bem, uma semana tem 7 dias. 2 semanas vai ter 14 dias. Isso 2 semanas. Ele quer saber, ó, quantos cafés da manhã você toma em 2 semanas. Então você toma 14 cafés. Letra A. Que lado do triângulo retângulo é oposto ao ângulo de 90 graus? Então eu vou fazer um esboço aqui de um triângulo retângulo. Lembrando que triângulo retângulo é quando o triângulo tem um ângulo reto. Então aqui, ó, você tem um triângulo retângulo. Eu quero saber qual é o nome desse lado aqui, ó, que é o lado oposto ao ângulo reto. Quando você tem um triângulo retângulo, os 2 lados menores é chamado de cateto. É chamado de cateto. Ou seja, os 2 ângulos, os 2 lados que formam o ângulo reto. É chamado de cateto. E esse lado aqui, ó, que é o oposto ao ângulo reto, ou também é considerado como a maior medida, é chamado de hipotenusa. Então a resposta seria a letra C. Quantos dias corresponde a 1/3 de um mês? Nesse caso aqui, ó, não está falando qual é o mês. Quando não estiver dizendo qual é o mês, você vai utilizar 30 dias. Então eu quero saber quanto é 1/3 de 30. Em matemática, o de significa multiplicação. Então você vai fazer 1/3 vezes 30. Quando você está multiplicando fração
e um número inteiro, você transforma o número inteiro em fração, e aí você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ou seja, 1 vezes 30 vai dar 30, 3 vezes 1 vai dar 3. Efetuando a divisão, 10 dias. É lógico que isso aqui é uma das maneiras de fazer, existem outras maneiras. Bem, quem gostou do vídeo, depois entra lá no canal, se não tiver inscrito, faça sua inscrição, compartilha com os amigos, se quiser, se puder também curtir também, eu agradeço, se quiser pedir algum exercício também, fique à vontade, tá? Obrigado.